Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Agora, nesta noite, juntos meditarmos sobre a liturgia deste domingo, para que, quando chegar o dia de celebrarmos o mistério, sobre o qual hoje nós meditaremos, estaremos bem mais dispostos, bem mais abertos para acolher tudo aquilo que o Senhor nos disser, para comungarmos do corpo de Cristo, mais conscientes de quem é aquele que vem ao nosso encontro, para que a nossa oração, cravada, enraizada na Santa Palavra de Deus, possa produzir em nós abundantes frutos. Estamos aqui agora, celebrando para celebrar o terceiro domingo da Quaresma, continuando aqui nessa nossa caminhada quaresmal, esse processo por meio do qual a Igreja nos instiga, nos convida, nos chama à perfeição, quer nos configurar a Cristo, quer nos tornar misericordiosos como nosso Deus e Pai é misericordioso, quer nos tornar santos, quer nos fazer aprender a cultivar na vida aquilo que é extraordinário, aquilo que é eterno, aquilo que não finda, nos valer daquilo que é frugal e passageiro para cultivar aquilo que não passa, aquilo que é eterno e duradouro. Na liturgia da palavra deste terceiro domingo, escutaremos o capítulo 3 do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo: vou aproximar desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. No comecinho já do capítulo do Êxodo, no capítulo 3 do livro do Êxodo, nós ouvimos esse momento, glorioso momento em que Deus, enfim, escuta a oração do povo de Israel. Aquele povo que numeroso, que prosperava, que era inclusive um exemplo ali na terra do Egito, mas que, claro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bondoso atrai a ira do mundo, atrai a ira de Satanás, atrai a ira dos maldosos. Para se incomodar um ímpio, você não precisa nem saber o nome dele, não precisa olhar para ele, basta que ele te surpreenda fazendo o bem, fazendo aquilo que é correto. O povo numeroso, mas pacífico aqui na terra do Egito, atrai para si a ira do faraó. O faraó vai começar a oprimi-los terrivelmente, vai tratá-los como se fossem criminosos, dobrando e redobrando a quantidade de trabalho, até que Deus, eles clamando a Deus, Deus vai dizer a Moisés: eu ouvi a oração do teu povo, eu ouvi o teu clamor. Deus aparece para Abraão, para Moisés, manifestando-se numa cena um tanto quanto curiosa.
uma sarça ardente, ou seja, um mato, uma árvore, um arbusto que pega fogo, mas ao mesmo tempo não se consome. É comum na passagem da Sagrada Escritura o amor ser comparado com uma chama, fogo que queima e não arde, né? Até na poesia isso entra. É como se o amor de Deus manifestado a Moisés manifestasse sim como um fogo, mas não é um fogo que deteriora. Não, mas é um fogo que contém, que mantém, que sustenta. É um fogo que não altera, não corrompe, que não é invasivo. O amor de Deus não é invasivo. O amor de Deus, ele é clemente, é respeitoso. Deus, ele espera que o povo eleve o seu clamor até ele. Deus, que poderia com muita facilidade intervir aqui e acolá, não o faz, respeitando aquela liberdade, esse bem tão precioso que ele colocou em nós. Ele constituiu o ser humano livre. Ele, respeitando essa liberdade, ele vai esperar que o clamor brote da liberdade daquele povo, e após esse clamor ser dirigido a ele, ele escuta, manifestando aqui, diante de Moisés, como é que ele age, como é que ele ama. É um amor que é penetrante, que arde, que consome, porém não destrói, não deteriora, mas conserva, progride, faz melhorar. E assim, não é? Ele vai querer que o povo, ele vai dar para Abraão, pedir para Moisés, levar a mensagem, dar testemunho daquele que ele viu para o povo. Como é que vai dizer que nome eu te dou, que nome o Senhor tens, para que eu possa anunciar ao povo? Entendamos isso. Deus, ele vai manifestar, ele manifesta o seu poder, manifesta coisas misteriosas. Que é isso? Que pessoa é essa que se chama Eu Sou? É um homem que não tem nome. Deus, ele não tem um nome que um homem possa tomar posse dele. Não. De Deus ninguém sabe o nome, porque sobre Deus ninguém tem nenhuma autoridade. Então ele vai dizer, eu sou, ou então eu sou aquele que sou. Uma pessoa, um ser divino que manifesta-se a Abraão, dá para ele um nome que na verdade não é nome nenhum, vai dizer para ele, pedir para que ele anuncie, dê testemunho daquilo que ele viu, dizendo que ele era, eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que ouviu a oração deste povo. É o Deus que nós sabemos que vai libertar, vai tirar esse povo da escravidão do Egito. Deus ouve o nosso clamor, Ele escuta as nossas súplicas, não são silenciosas as lágrimas que caem dos nossos olhos ao chão. Deus as escuta. De nós, Deus se compadece, e ao se compadecer, Ele age. E Ele prova quem Ele é, Ele prova quem Ele é Deus, manifestando essas coisas extraordinárias aqui, para que possamos crer. Depois o Salmo vem como resposta, tem como resposta, o Senhor é bondoso e compassivo. É o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser e seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Olha a delicadeza. Os Salmos, ele tem essa delicadeza de refrescar a memória do orante com relação aos prodígios que o Senhor realiza. A crença, a fé, a convicção de que Deus pode realizar coisas maravilhosas, a fé que o povo de Israel tem, está ancorada onde? Na sua memória. Eles têm fé em quem? Nesse Deus, que escutou o clamor do povo de Israel, prisioneiro, oprimido no Egito. É o Deus que vai libertar Israel das mãos do faraó, vai fazer com que aquele poder mundano do faraó sucumba. Fez cavalo e cavaleiro afogar no mar. Bendize a minha alma ao Senhor, que a minha alma, ela bendiga, ela eleve, louve a Deus, engrandeça o nome de Deus. Não te esqueças de nenhum de seus favores, não esqueça, ó minha alma, de nenhum dos favores que Deus fez a ti. Ó minha alma, não te esqueças dos favores que Deus realizou a ti. Não te esqueça dos milagres dos quais Ele te cercou. Não te esqueça quem Ele é. Não te esqueça da ternura do amor de Deus. Não te esqueça que Ele é aquele fogo que queima, arde, porém não nos consome. Pois Ele perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e proteção. É um Deus que perdoa
toda a culpa. Aqui adentrando agora um pouco mais na profundidade, fazendo com que a atenção se volte um pouco para nós. Esse Deus que fez maravilhas para um povo, faz maravilhas para mim de modo particular. Ele me perdoa toda a culpa. Tudo aquilo que eu faço contra Ele, as minhas ofensas, elas podem ser perdoadas. Ele perdoa toda a culpa. Se eu outrora estava na sepultura, estava quase morto ou até morto, Ele me resgata. Ele pode me ressuscitar. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Vejam, não se esqueça dos favores de Deus, de nenhum deles. Esse Deus perdoa toda a culpa. Olha para mim de modo particular. Ele olha, cerca-nos de carinho e compaixão. Se compadece de nós, se compadece de mim, da minha pobre alma. Me oferece a vida, me oferece a ressurreição, me oferece a vitória. Ele realiza obras de justiça. Garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés, os filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O salmista pede para que a alma eleve-se a Deus, louve a Deus, engrandeça esse Deus que, apesar de ser terrível, apesar de ter realizado coisas grandiosas e extraordinárias, ter feito o feito maravilhoso de ter tirado o povo da escravidão do Egito como um forte braço estendido, não cansa de nos cercar de carinho e compaixão. Ele ama aqueles a quem o temem, não é? Aquele que se faz pequeno, aquele que reconhece a grandeza de Deus, aquele cuja alma engrandece a Deus, eleva, bendiz a Deus, essa pessoa tem sobre si o bom olhar, os bons olhos de Deus nosso Senhor. Ouvindo também um pouco daquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele dizendo: Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Que São Paulo está também fazendo referência a Moisés. Todos foram batizados em Moisés sob a nuvem pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Paulo aqui, como um bom judeu e, sobretudo, um bom cristão, que soube ressignificar, ele soube com maestria ler toda a história da salvação, tendo Cristo como o centro. Ele vai dizer que era Cristo que era o rochedo espiritual que acompanhava o povo de Israel. São Paulo vai dizer, olha, tomemos cuidado. Olhemos para aquele povo, coitado, de fato, digno de compaixão, um povo que estava escravizado no Egito, um povo que sofria, que clamava a Deus por libertação. Esse povo alcança essa libertação de Deus. Deus o conduz cercado, esse povo estava cercado de carinho e compaixão. Vamos refrescar nossa memória, o que Deus faz com Israel? Ele abre o mar para que o pessoal passe por entre as águas. Os salmos, vários salmos vão cantar isso, refrescando a memória, para que a alma não esmoreça, não desfaleça e perca, tire da sua inteligência, perca a consciência de quem é o Deus a quem ela segue, a quem ela serve. Vai levar o povo para o deserto. Mas um deserto é lugar de escassez. Deus leva o povo para o lugar de escassez. Mas o que o pessoal vai encontrar nesse lugar de escassez? Vai encontrar água, vai encontrar comida, vai encontrar conforto. Deus ele vai inclusive dizer, eles vão reclamar que estão enjoados, né, de comer aquela massa gosmenta, etc. Vão até falar mal do alimento que lhes vinha do céu.
Deus vai enviar codornizes para o povo. Em certa medida, Deus, em algum momento, até atendeu os caprichos do povo de Israel. E o que o povo de Israel fez? No instante em que Moisés some um pouco da presença deles, demora pouca coisa, eles vão forjar para si um bezerro de ouro e vão adorar, vão forjar para si um ídolo e vão agora decepcionar terrivelmente a Deus. Cuidado, São Paulo aqui está nos alertando para que nós não caiamos no mesmo erro deles, porque nós não somos muito diferentes deles. Nós não estamos ainda na terra prometida. A terra prometida, a verdadeira terra prometida é o próprio Cristo. Lá onde verdadeiramente jorrará leite e mel. É lá onde encontraremos a paz. É lá onde verdadeiramente reinaremos como sacerdotes, como profetas e reis, enfim. Onde nos veremos tal como somos, como povo santo de Deus, onde a nossa pertença a Deus será expressa, será visível, será palpável. É lá, em Cristo, na vida eterna que Ele prometeu a nós, quando o reino estiver constituído, o reino de Deus estiver realizado, ou seja, que foi por Cristo plantado, tiver florescido. Neste momento em que nós experimentaremos tudo. Ainda vivemos nesse deserto e Cristo caminha conosco, a sua presença conosco é constante. É o que ele vai dizer lá no final do capítulo de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele anda conosco, caminha à nossa frente, nos auxilia, nos alimenta, nos nutre, nos sustenta para a vida eterna, nos dá força para que nós possamos chegar até a terra prometida. Não murmureis, não cometam os mesmos erros dos nossos pais. Sim, nossos pais, somos descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, somos descendentes desse povo que era escravo no Egito, que foi levado para o deserto. Somos a continuidade desse povo. E precisamos tomar cuidado para que nós não caiamos no mesmo erro dos nossos pais. Ele termina, não é? Quem está de pé, cuidado para não cair. Se nós suspeitássemos de nós mesmos, se nós tivéssemos essa capacidade de tomar esse cuidado para não cair, não confiar na sua própria santidade, isso é muito perigoso. Tem pessoas que se julgam estar de pé, mas na verdade estão caídas. Existe um pecado que é sutil, gente, chamado de soberba, que é a mãe de todos os pecados. O único pecado que Satanás cometeu, a soberba. Ele se recusou a inclinar-se diante de Deus. Ele recusou a reconhecer a grandeza de Deus e a justiça das obras dele. É o que o povo de Israel fez aqui. Eles recusaram-se a reconhecer a verdadeira justiça nas obras de Deus, mesmo sabendo quem Ele era. Cuidado, às vezes nós revestimos a nós mesmos com uma áurea de santidade, de virtude, etc. E por detrás disso pode estar escondido um grande pecado. Não sejamos soberbos, O santo, o verdadeiro santo, não é aquele que olha para si como se fosse uma pessoa merecedora de louros. Um santo, quando ele olha para si, ele nunca vai dizer que se orgulha disso ou daquilo, não. O santo, ele sempre vai olhar para si com vergonha e a única felicidade dele vai ser viver no perdão de Deus. A única felicidade e deleite de um santo é saber que ele tem um Deus que lhe dá, concede o maná. É isso que ele confia, é no maná que vem de Deus e em mais nada. O santo é aquele que sempre vai desconfiar das obras que são pura e simplesmente fruto de suas mãos. E aqui, coroando essa liturgia nossa da palavra, o Evangelho, capítulo 13 de São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro:
Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Veja o que diz o Evangelho. Afinal de contas, né? Aqueles que morrem neste mundo por conta de tragédias ou que têm a sua vida interrompida é sinal de que eram grandes pecadores e por isso foram punidos por Deus? Evidentemente que não. O que está dizendo? É claro que não. Mas cuidado vocês aqui, porque podemos passar uma vida inteira sem sofrermos um arranhão sequer. Isso em nada reflete o real estado de nossa alma. Aquilo que Cristo veio trazer, a mensagem de Cristo, a nova Páscoa, né? A nova passagem, ela vai acontecer aonde? Não mais no mundo material, no mundo externo, mas ela vai acontecer no interior do próprio homem. Agora é uma passagem de estado, de um estado de escravo do pecado para um estado de possuidor da liberdade. De outrora oprimido pelas realidades mundanas, como vai dizer lá a carta, o capítulo 4 aos Colossenses, outrora ficaremos escravos das coisas deste mundo, passando para uma condição de filho adotivo de Deus, não de mais escravo nem de sujeito, mas agora de dono, senhor de tudo aquilo que antes era para nós objeto de opressão mesmo. Precisamos nos atentar para o nosso interior, para a nossa alma. Pode ser que estejamos vivendo uma vida bonitinha, não tenhamos nenhum arranhão na carne, mas como é que está a nossa alma? Está tão limpa, tão imaculada, tão intocada como está o nosso corpo? Acredito que não. Tomemos cuidado com isso. Olhemos para os nossos santos. Santa Madre Teresa de Calcutá, coitada, carregava no seu corpo o peso de uma vida austera, abnegada, idosa, com a pele muito enrugada, os pés inchados de tanto que ela caminhava, os pés até deformados, de tanto que ela andou, de tanto que ela serviu a Deus, de tanto que ela serviu a Cristo. Em contrapartida, a sua alma era santa, justa, uma alma que glorificava e agradava a Deus. São Francisco de Assis, que também por causa das inúmeras penitências que fez, no final de sua vida era algo digno de dó, magro, raquítico, pálido, sem vida alguma, porém uma alma viril, forte, potente, convicta. Tomemos cuidado para não misturar as coisas, não confundir as coisas, não emitir juízos temerários, porque se assim for, a gente vai dizer que Cristo é um fracassado, um penalizado por Deus pelos seus próprios pecados. Ele próprio veio para morrer, para nos remir deles. Ele veio morrer para nos salvar dos nossos próprios pecados. Ele se fez pecado por nós, morre numa cruz. E por detrás daquela imagem ignominiosa, que aparentemente é uma derrota, nós temos a grande vitória do nosso Salvador. Não sejamos ridículos, não sejamos rasos, sejamos profundos. Alcancemos a profundeza da missão de Cristo. Alcancemos a profundeza do mistério da sabedoria de Deus, que veio para se preocupar, para remir e salvar o nosso espírito, aquilo que é interior. Ele veio para buscar aquilo que está lá mais no fundo do coração do homem. Ele veio para entrar em nós e nos mudar a partir de dentro. Não sejamos rasos. Saibamos ter sabedoria para colher, sim, em nossas vidas a palavra de Deus, e muito mais sabedoria para saber discernir, né, entre aquilo que é material, passageiro, frugal, daquilo que é eterno, duradouro, né, e que dura para a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.